Olha só, o ministro Alexandre de Moraes destituiu ontem os advogados de Felipe Martins e Marcelo Costa à Câmara, que integram o núcleo 2 do suposto golpe de Estado. Na decisão, Moraes afirmou que as defesas atuaram de forma inusitada e com nítido caráter procrastinatório ao deixarem de apresentar as alegações finais no prazo. Mesmo após a intimação que, segundo o ministro, configurou litigância de má-fé e tentativa de retardar o andamento da ação penal que apura a tentativa de golpe de Estado. Hoje, Felipe Martins pediu ao ministro Alexandre de Moraes a permanência de seus advogados na ação da suposta trama golpista. No documento, o ex-assessor da presidência para assuntos internacionais afirma que nem ele, nem sua defesa abusaram de prazos ou tentaram protelar o processo. André Marcília, quero te ouvir a respeito disso, porque a justificativa, o argumento defendido pelo Jeff Forschini, que é um dos advogados que integra aí a equipe de defesa do Felipe Martins, é justamente que agora nem mesmo os advogados, os réus, podem escolher. Quem vai escolher isso também é Alexandre de Moraes. O Moraes ele vem avançando nos postos, já era vítima, também já era conciliador no caso do EOF, também era juiz, promotor. Agora, ele também é réu, ele também é o autor dos fatos, porque ele que vai escolher o advogado, quem escolhe o advogado é a defesa, é o autor dos fatos, né? Então, aliás, o Moraes, com tantas funções que ele tem, tomara que ele nunca entre com uma ação trabalhista, né? Porque imagina o acúmulo de funções, isso vai dar um dinheirão. E a gente precisa entender o seguinte, veja, o que as defesas fizeram foi o seguinte, elas disseram: eu não tenho como apresentar as alegações finais, que as alegações finais, elas, como o nome próprio explica, elas aparecem ao final, senão não seriam alegações finais. Muito bem. Então, havia ainda provas a serem produzidas, havia ainda perícias a serem feitas e havia fatos novos alegados. Não eram finais, eles pediram dilação do prazo e essa dilação do prazo foi entendida como uma perda de prazo. Bom, não é perda de prazo, mas ainda que fosse, perda de prazo não autoriza o juiz a destituir os advogados. O que autoriza o juiz a destituir é abandono do caso, quando o advogado abandona o processo. E por incrível que pareça, tem advogado, não é o caso desse processo, mas tem advogado que simplesmente some. E aí sim o juiz pode destituir aqueles advogados e nomear a defensoria se a parte não quiser antes nomear um advogado de confiança. O que o Moraes fez? Não houve abandono, ele destituiu, nomeou a defensoria e não intimou a parte. Quer dizer, errou na avaliação, passou por cima de tudo e simplesmente agiu de forma ilegal. Agora a gente tem diante de nós, uma completa aberração, porque o Moraes não apenas passa a agir ilegalmente dentro do processo, como também fora do processo. Nesse momento ele sai do processo e entra dentro da casa dos réus e fala assim: opa, agora sou eu que vai contratar aqui o advogado, agora sou eu quem vai dizer quem é o teu advogado de confiança, e com isso, ele também elege quem é o adversário processual dele, porque o Moraes hoje é uma parte do processo e não um juiz. Exatamente, doutor Perpigero, eu também quero te ouvir a respeito disso. Mais um claro abuso de poder do Alexandre de Moraes. Na semana passada, inclusive, ele comentou a respeito do jogo do Corinthians, o que dá indícios também que agora ele quer apitar também jogo de futebol, mas não satisfeito também com todas essas demandas, mandando na defesa de Felipe Martins. Felipe Martins, mais um preso político do nosso país. A alegação é de que ele havia saído do país, tentado ir para os Estados Unidos. Isso já foi comprovado que não há respaldo na esfera da realidade, ou seja, não saiu. É ainda uma especulação a respeito do que vem da América, porque isso é debatido lá nos Estados Unidos. A cúpula americana do governo Donald Trump está bastante de olho em tudo que está acontecendo aqui. E nós acordamos aí com mais um abuso de poder de Alexandre de Moraes. Perfeito. Marcília foi muito preciso. Para mim, é uma das violações mais graves, entre tantas, que o Moraes já cometeu, ignorando a Constituição, ignorando a legislação penal, porque ele interfere no direito do réu de escolher o seu advogado. E, na verdade, é um grande abuso, porque, como Marcília disse, se fosse caso de abandono,
ele poderia pedir ao réu que constituísse um novo advogado e, se não houvesse isso, ele poderia nomear a Defensoria Pública. Ele já indicou a Defensoria Pública diretamente. Não se trata de caso de abandono, óbvio, nós vemos os advogados extremamente atuantes do processo. Os advogados tinham razão em pedir a dilação do prazo para apresentar as alegações finais, porque a PGR vai juntar novos documentos, tem perícias a serem realizadas, então não seria o momento de fazer as alegações finais. E o Moraes, discordando da posição dos advogados, simplesmente destituiu os advogados. Quer dizer, é mais um abuso total. Eu não vi, posso estar sendo injusto, mas não vi manifestação da OAB com relação a isso. Então quer dizer que o Alexandre de Moraes faz o que quer no processo há muito tempo e agora, inclusive, ele escolhe os advogados dos réus. Um direito soberano dos réus deixa de existir simplesmente porque ele discorda da estratégia da defesa e invoca um artigo que não cabe no caso em questão e passa o processo da defesa para a Defensoria Pública. É mais uma nulidade, uma vergonha, e eu creio que a OAB está muito passiva com relação a isso, a comunidade jurídica também. Isso sai da esfera direita, esquerda, eu sou favorável ao Lula ou ao Bolsonaro, isso interfere diretamente nos direitos, do direito de defesa, na legislação processual. Então realmente é um absurdo, é mais um abuso gritante do Alexandre de Moraes.